Rudo era um morador de favela que frequentemente invadia os ferroviários de pessoas ricas para roubar coisas utilizáveis. No entanto, quando ele é enquadrado pelo assassinato de seu pai adotivo e é jogado no poço onde todo o lixo do mundo acaba, ele é forçado a combater monstros gigantescos feitos de lixo para subir e se vingar. O mundo é dividido em duas partes. De um lado, há a cidade intocada com pessoas ricas vivendo suas melhores vidas, e por outro lado, há as favelas onde pessoas como ele pertencem. A única constante é o poço onde todo o lixo acaba, incluindo criminosos. As pessoas ricas que vivem na cidade jogam fora casualmente até itens levemente danificados sem hesitar, como a mulher que diz à filha para jogar fora o brinquedo do filhote que ela acabou de comprar porque foi danificado. Ela diz a ela que o brinquedo se tornará feio se eles tentarem consertá-lo e poderão comprar outro mais tarde. A garota não tem problemas com isso, e sua mãe joga o filhote junto com outro lixo na pequena ventilação de lixo, que a leva diretamente a um caminhão em um túnel subterrâneo, que leva a um local de coleta de lixo gigante. No entanto, o jovem Rudo também está dentro do site de coleta de lixo, comprando as coisas que os caminhões estão carregando. Ele entra no site da coleção de lixo e entra em um dos quartos, mas, infelizmente, um guarda ouve algum som vindo da sala, e ele imediatamente verifica para encontrar alguém vasculhando o lixo. A guarda balança dentro da sala com a arma apontada para o ladrão de lixo Rudo, chamando-o de degenerado nojento que está ameaçando a beleza da cidade ao acumular lixo. Rudo nem responde a isso porque ouve essas coisas toda terça-feira. Mas então o guarda soa o alarme, pedindo backup. Assim que mais guardas chegam lá, Rudo joga alguns sacos de lixo neles, e os malucos limpos não conseguem lidar com ovos crus em seu uniforme, então, eles apenas o veem subir a ventilação sem fazer nada. Rudo sai da ventilação perto da saída, mas o portão fecha em seu rosto, e naquele momento, mais guardas chegam lá. Fogo aberto, que monte de merda. Sim, eu sou a ameaça. No dia seguinte, as notícias sobre o lixo se espalham pela cidade com as pessoas que culpam os moradores de favelas por isso. Do outro lado da parede, os moradores da favela sabem exatamente quem culpar, porque não é a primeira vez que Rudo entra nos sites de coleta de lixo. Eles acham que ele será pego um dia, e a maioria deles realmente espera que ele faça. Rudo não se importa com eles, pois define sua loja para vender os produtos reparados que encontrou. Quando seu amigo Tia chega lá para atacá-lo, ela pergunta a ele por que diabos ele corre um risco tão grande apenas para vasculhar o lixo do povo da cidade, e ele responde que esses ricos bastardos nem se importam em jogar coisas perfeitamente utilizáveis. Ele sente pena das coisas que eles jogam fora, então ele os recupera, e como ele pode conseguir algum dinheiro vendendo-os, é ainda melhor. Chi parece entendê-lo, mas, naquele momento, 3 meninos chegam lá apertando o nariz, pois dizem que alguém cheira a lixo aqui. Eles dizem a Chia para ficar longe de Rudo, ou ela cheirará a lixo também. Eles insultam suas grossas luvas pretas que ele não lavou, já que Obama era o presidente, e dizem que apenas um toque deles dará a qualquer pessoa erupções cutâneas. Um garoto chuta a lanterna. Rudo acabou de consertar, dizendo que ninguém comprará esse lixo dele. Ele diz que as mãos de Rudo são ainda mais assustadoras que as luvas, e é por isso que ele as mantém escondidas. Rudo ouve silenciosamente tudo o que dizem, mas quando um garoto o chama de filho de um assassino, ele de repente fica furioso. Os meninos, no entanto, não param, dizendo que a favela foi feita para aprisionar criminosos, e as pessoas que moram aqui agora são seus descendentes. É por isso que eles sempre tentam manter sua reputação limpa, mas o pai de Rudo trouxe vergonha, tornando-se um assassino. Rudo não pode mais tolerar os insultos e dá um olhar mortal aos meninos que batiam as calças e fogem imediatamente. Ainda xingando Rudo e dizendo que ele se tornará um assassino como seu pai um dia, Rudo então começa a consertar a lanterna, e Ti diz a ele que ela acredita que ele é uma boa pessoa que nunca mais sairá como seu pai. Ele fica envergonhado ao ouvir isso, mas antes que ele possa agradecer a ela, a atenção de Chi vai para o brinquedo de filhote que ele recebeu do lixão ontem à noite. Acontece que Rudo trouxe o filhote como um presente para ela em primeiro lugar, mas antes que ele possa dar a ela e aumentar sua pontuação de risco, a mãe de Tia chega lá e a leva embora. Rudo vai para casa depois disso e encontra seu pai adotivo, Regto, esperando por ele. Peg de repente começa a imitar o quão nervoso ele estava enquanto tentava dar o filhote a Chi,
e Rudo fica vermelho porque ele não o identificou observando-os. Reg diz a ele que eles falarão sobre isso mais tarde, porque primeiro precisam falar sobre a pequena viagem de Rudo ao ferro velho. Reto diz a ele que ele não precisa se esforçar tanto porque não está tão quebrado. Ele acha que Rudo se sente um pouco grato a ele porque o adotou, depois que seu pai biológico foi jogado no poço por ser um assassino, mas Rudo diz que não é assim. Ele diz a Reto que considera sua família e está apenas tentando fazer sua parte. Reto simplesmente diz para ele ser tão honesto com o Shio, e Rudo de repente se atrapalha com força, ferindo a pistola da noite passada. Regto imediatamente começa a dar-lhe primeiros socorros e também muda as ataduras em volta das mãos enquanto ele está nisso. Enquanto Rudo olha para as mãos, ele se lembra de como eles foram feridos pelo tempo que ele conhece. As pessoas sempre o julgavam por isso, e às vezes suas feridas começavam a doer como um inferno do nada. Então, um dia, Reto deu a ele as luvas pretas, que suprimiam magicamente a dor. Depois que Reto terminou de cuidar das feridas de Rudo, ele diz para ele confessar a Shi em breve ou alguém pode afastá-la, e enquanto os dois estão brincando com isso, um cara mascarado assustador ouve tudo das ruas. No dia seguinte, Rudo finalmente trabalha coragem para contar seus sentimentos a Shi e segue em direção à sua casa com o filhote. Mas, no caminho, ele se depara com uma cena que não é realmente rara nas favelas. Na beira das favelas, há o poço onde todos os criminosos graves são jogados. Hoje, outro criminoso está sendo jogado no poço, e Rudo só pode assistir à execução, se perguntando o que acontece com as pessoas dentro do poço. Nesse momento, Shi chega dizendo que é uma visão bastante brutal, e Rudo entra em pânico porque ele ainda não estava pronto para conhecê-la com tudo. Shia de repente começa a falar sobre as execuções e outras coisas, e depois diz a Rudo que não quer que ele seja jogado no poço. Ela diz que pode haver muitas coisas que não devem ser jogadas fora como lixo, mas não é um motivo suficiente para arriscar sua vida. Rudo responde que Regto disse a mesma coisa, e Tia diz que é porque Regto o ama também. Rudo leva um segundo para processar que Tia disse que Reg o ama também, e seu cérebro com 2 megabytes. Ram entende que Tia significa que ela o ama. Ela fica perturbada em perceber que suas palavras poderiam ser interpretadas dessa maneira. Mas Rudo já perdeu a cabeça. Ele cai no chão segurando seu rosto, e depois dá o brinquedo do filhote a Shi dizendo que ela pode não querer porque veio do lixo. Mas ele pensou que o filhote ficaria mais feliz com ela. Para seu prazer total, Shio aceita o brinquedo, dizendo que ela irá valorizar, e Rudo está mais feliz do que nunca. Ele pula e dança em seu caminho de volta para casa, pensando que ele precisa se gabar de RTO imediatamente. No caminho, ele esbarra em alguns guardas que nem se incomodam com ele, mas ele está curioso sobre por que eles estão nas favelas. De qualquer forma, Rudo chega em casa e começa a contar a RTO sobre o que aconteceu quando ele abriu a porta, mas ele fica um gazaste quando vê a RTO no chão, com um homem mascarado assustador em cima dele. O homem mascarado se vira para dar uma olhada em Rudo antes de mergulhar sua faca mais fundo no corpo da RTO. Rudo perde a calma ao ver isso e cobra o homem mascarado, mas ele é atingido com tanta força que nem percebe quando foi nocauteado. Quando Rudo chega a seus sentidos, o assassino mascarado terminou seu emprego. Ele pega um livro do chão e sai do lado de fora olhando brevemente para Rudo, que tenta segui-lo, mas então ele ouve a voz da RTO. Reto ainda está vivo de alguma forma, e com seu hálito moribundo ele diz a Rudo para fugir. Rudo vai imediatamente ao lado dele prometendo que ele receberá ajuda, mas a RTO apenas diz para ele fugir e transformar essa pilha de um mundo em algo melhor. Com isso, o corpo da RTO cai mole, e Rudo não pode processar o que está acontecendo. Nesse momento, os soldados chegam lá, e Zap Rudo acreditando que ele é o assassino. Eles o colocam no chão enquanto dizem que ele está sendo preso por assassinato, e Rudo diz a eles que não era ele. Os guardas dizem que nada que ele diz importa mais porque o pegou em flagrante. Ele continua tentando dizer a eles que o verdadeiro assassino acabou de sair de casa, e eles ainda podem pegá-lo, mas os guardas nem querem ouvi-lo, então eles apenas o nocautearem usando o método tradicional de socalô na cabeça. Logo, Rudo é levado ao andaime para ser executado por seus crimes. Todo mundo das favelas está presente lá para testemunhá-lo sendo jogado no poço, e mesmo algumas pessoas de alto nível da cidade principal estão lá. O juiz diz a Rudo que o assassinato
é um dos maiores crimes que se pode cometer, e mesmo que ele tenha matado um mero morador de favela, o castigo não será reduzido. Ele declara que Rudo é morto jogando-o na cova, e as pessoas começam a aplaudir isso. Rudo ainda não pode acreditar que isso está acontecendo com ele, e deseja que apenas uma pessoa acredite que ele não é um assassino. Seus olhos examinam a multidão, e eles param em Chi. Rudo grita com ela, dizendo que ele não matou a RTO. Ele pede que ela encontre o culpado, mas ela apenas diz que confiava nele, mas ele não era digno disso. Ela diz que ele era filho de um assassino no final, e deixa cair o brinquedo enquanto ela vira as costas dele. Sua traição machuca Rudo mais do que qualquer outra coisa, e ele se encaixa nas pessoas que o chamam de sujeira humana que merece ser jogada no poço. Ele diz que eles são a verdadeira sujeira aqui, porque são apenas bolhas de carne sem cérebro ou vontade. Ele jura que os enviará para o inferno, quando de repente percebe que o assassino também está entre a multidão. No entanto, ele não tem chance de contar a ninguém sobre isso, pois é jogado fora do limite. Rudo sente que está caindo para sempre, e a certa altura, perde a consciência. Felizmente, todo o lixo no fundo do poço quebra seu patamar e quando ele acorda, ele está completamente ileso. Ele se pergunta o que diabos está acontecendo e como ele ainda está vivo, quando o fedor do lugar de repente o atinge. Até o ladrão de lixo é forçado a bloquear o cheiro, e então ele percebe o vasto mar de lixo na frente dele, juntamente com coisas que ele não reconhece. O Rudy se pergunta o que diabos é esse lugar, quando de repente uma sombra gigante o cobre. Ele se vira para ver o que está acontecendo, e não pode acreditar em seus olhos quando vê um monstro gigantesco feito de lixo carregando suas presas para ele. A mente de Rudo fica em branco por um momento ao ver o monstro, e ele se lembra de como ele sempre achou estranho que todos estivessem tão obcecados em enviar lixo e sujeira humana para o fundo da cova. No entanto, ninguém nunca se importava com o que realmente aconteceu com eles abaixo. Eles nem pensaram no que mais poderia estar no fundo, e isso o incomodou mais do que qualquer outra coisa. No entanto, ele rapidamente se afasta e começa a correr para sua vida, quando o gigantesco monstro começa a se aproximar dele. De repente, as coisas dão uma guinada para pior, à medida que o monstro ruge em voz alta e, como resultado, mais monstros saem da pilha de lixo. Eles começam a perseguir depois de Rudo, que corre o mais rápido possível, mas tudo não faz sentido porque ele logo fica preso. Ele se pergunta o que são esses monstros e se são realmente pilhas de lixo que podem se mover por conta própria. Os monstros de repente atacam ele, e ele de alguma forma se esquiva de seus ataques. Ele tenta fugir, mas viagens, e cai em cima de um crânio humano, fazendo-o perceber o que será seu destino. Rudo amaldiçoa os bastardos que o jogaram até o lugar infernal. E naquele momento, o monte de lixo que ele estava parado, Rudo rapidamente se encontra no fundo de um penhasco que o mantém a uma distância segura dos monstros. Mas há outra coisa que está matando. Ele percebe que o ar deste lugar é literalmente veneno, e se ele respirar por muito tempo, seus pulmões serão destruídos. Ele cobre a boca e o nariz com as luvas, na esperança de encontrar um lugar para se esconder e se recuperar. Mas então ele de repente percebe que um espaço seguro pode nem existir neste inferno. Ele começa a perder a esperança e de repente vomita o sangue, cujo som atrai os monstros em sua direção novamente. Rudo cai no chão, incapaz de se mover, e ele quase aceita seu destino quando de repente o corpo moribundo de RTO aparece em suas memórias. Um poder estranho de repente surge pelas mãos de Rudo, mas ele não percebe. No entanto, ele sente sua visão mudando e começa a ver luzes saindo das pilhas de lixo e do cano de ferro na frente dele. Rudo rasteja em sua direção, determinado a permanecer vivo porque ele tem um motivo para viver. Ele agarra o cachimbo de ferro e se levanta, declarando que voltará à superfície e se vingará das pessoas que o enviaram aqui. E o bastardo que matou seu pai. A raiva começa a inchar dentro dele, e os monstros se escondem em sua direção, usando essa chance. No entanto, quando um deles o ataca, Rudo simplesmente o atinge com o cano de ferro, sem sequer se preocupar em olhar para ele. Como resultado desse ataque, Akin voa para longe e atinge o guarda-chuva de outro morador do poço que fica surpreso que alguém que possa lutar contra os monstros tenha chegado aqui. Enquanto isso, Rudo enlouqueceu enquanto luta contra os monstros. Ele não se importa com o ar venenoso ou o sangue que flui pelo nariz enquanto ele continua pulando. E mesmo ser atingido nas enormes pedras, em grande velocidade, não parece causar muito dano a ele. Um monstro esmaga a pedra em que ele estava preso, enterrando-o em escombros. Mas Rudo sai e puxa um poste junto com ele. Ele o balança com força total, causando grandes danos ao monstro. Mas de repente outro monstro emerge de logo abaixo dele. Rudo de alguma forma salta de suas mandíbulas,
mas os resultados da respiração no ar venenoso finalmente o atingiram. Ele começa a vomitar sangue novamente, e os monstros usam essa chance de se arrastar sobre ele. Felizmente, seu poder misterioso se levanta mais uma vez, dando-lhe a força e a loucura de permanecer em sua posição, mesmo quando dois monstros o atacam ao mesmo tempo. Rudo sai da colisão com segurança e usa uma folha de metal para cortar o crânio do primeiro monstro. Ele então ataca o segundo monstro, cortando-o ao meio e fazendo com que ele exploda. Ele faz uma pausa depois disso, mas outro monstro gigantesco começa a caminhar em sua direção. No momento em que Rudo vê, ele decide fugir e recuperar sua força, mas o monstro pisa no chão com toda a sua força, liberando uma onda de choque que o surpreende. No entanto, quando Rudo abre os olhos, ele fica chocado ao ver um cara vestindo uma máscara assustadora em cima dele. Ele se pergunta quem é esse cara e de onde ele veio, mas o homem de repente o levanta e o chuta pela frente. Rudo tosse um pouco de sangue e está prestes a jogar as mãos quando o cara de repente coloca uma máscara de gás no rosto, permitindo que ele respire novamente. Rudo está realmente confuso agora e pergunta ao homem se ele é um local. Ele quer saber sobre este lugar e os monstros aqui, mas o homem mascarado apenas pede que ele fique em silêncio. Obviamente, alguém com QI soldado não consegue entender as ordens e Rudo continua perguntando a ele sobre esse lugar em voz alta. O homem mascarado mais uma vez sussurra para ele calar a boca, mas Rudo diz para ele falar mais claramente. Ele pergunta se eles são subterrâneos, e o homem mascarado finalmente se encaixa nisso. Ele esquece seu próprio conselho e grita em Rudo, dizendo que eles não são subterrâneos, mas acima da superfície, e é culpa das pessoas que vivem no topo por transformar esse lugar em um buraco no Siltu, inferno. Ele então diz a Rudo que os monstros gigantes feitos de lixo são atraídos pelo som, e graças a ele não se calar, eles o notaram agora. O homem mascarado diz que as bestas de lixo não podem ser derrotadas com armas comuns, então a melhor escolha foi fugir silenciosamente, mas eles não podem mais fazê-lo. Um monstro chega atrás deles a essa altura, e o homem mascarado decide lidar com isso antes de qualquer outra coisa. De repente, uma energia dourada emerge de seu braço e reveste o guarda-chuva, transformando-o em uma arma. O monstro os ataca, mas o homem mascarado simplesmente gira seu guarda-chuva na cara, usando-o como um liquidificador portátil para moer o monstro. As peças do monstro caem por toda parte e de repente se transformam em poeira. Rudo já estava surpreso com o estranho poder, mas agora ele está ainda mais curioso sobre os monstros que não se regeneram depois de serem atingidos por esse ataque. Nesse momento, uma enorme horda de monstros chega lá, mas o cara mascarado está confiante de que pode lidar com todos eles. Ele corre em direção aos monstros, explodindo-os rapidamente com o guarda-chuva laminado e depois pula usando seu guarda-chuva como um paraquedas. Rudo se pergunta se esse é algum tipo de tecnologia que as pessoas usam ou se forem exclusivas do homem mascarado. Enquanto isso, o homem mascarado flutua em frente ao último monstro gigante restante, que de repente cospe uma bola de ácido nele. Ele bloqueia e espalha o ácido com seu guarda-chuva, e o ácido explode violentamente ao bater nos manchas de lixo. O homem mascarado usa a cabeça do monstro como base para pular mais alto, e, depois disso, ele derrama mais energia em seu guarda-chuva, aumentando seu tamanho e poder destrutivo. Ele mergulha em direção à cabeça do monstro com isso, cortando-o e o chão também. Uma vez feito isso, o homem mascarado volta para Rudo, quem pergunta: quem diabos é ele? O homem remove sua máscara e se apresenta como Injin, um limpador simples. Mas, no momento seguinte, o ar doente faz com que ele se arrependa de sua decisão. Injin amaldiçoa Rudo por fazê-lo tirar a máscara, e então, de repente, Rudo entra em colapso. Enquanto ele está inconsciente, ele sonha com um incidente de sua infância. Ele voltou para casa depois de ser intimidado e empurrado para o esgoto pelos outros meninos, porque ele lhes disse que os objetos estão vivos e eles não acreditam nele. Reto perguntou se ele bateu nas costas do garoto e Rudo respondeu que não o fez. Ele perguntou a Reto se ele estava realmente dizendo a verdade quando disse que, quando um objeto é tratado com cuidado, uma alma acabará por habitá-la. Enquanto Reto limpava, ele disse que a história era apenas uma lenda antiga para fazer as pessoas apreciarem o que tinham. Mas, pessoalmente, ele gostava de acreditar que tudo tinha uma alma. Rudo ficou cada vez mais curioso ao ouvir isso e perguntou se as coisas ao redor de sua casa também tinham uma alma, incluindo suas luvas. Regto apenas respondeu que, se ele os tratar com cuidado, eles teriam uma alma um dia. Rudo de repente acorda de seu sonho com isso e se vê acorrentado e sendo arrastado por Injin. Rudo amaldiçoa:
dizendo-lhe para deixá-lo libertar, mas Indin diz que está apenas levando-o para um lugar seguro. Rudo não se importa mais com isso, porque ele quer voltar para se vingar, mas essas palavras fazem com que Indin pare em suas trilhas. Ele diz a Rudo que é impossível subir de volta ao lugar que eles chamam de esfera, que está basicamente no céu e está constantemente em movimento. Ele então retoma arrastando Rudo, dizendo que voltar não é possível agora, e ele deve apenas se acalmar e aceitar sua nova situação. Rudo, no entanto, se recusa a desistir, dizendo que voltará à esfera a todo custo. Ele acredita que Indin sabe o caminho a seguir para lá, mas está escondendo dele, e ele grita com ele para contar tudo o que ele sabe, ou ele continuará gritando até que mais monstros venham. Indin está chateado com isso, e ele diz a Rudo que ele lhe dirá exatamente que tipo de lugar é isso. Ele começa a arrastá-lo ainda mais descuidado, e finalmente o leva a uma clareira em um desfiladeiro 100 vezes mais limpo que os arredores. Indin o deixa lá, dizendo-lhe para se divertir. Quando ele sai rapidamente, Rudo o amaldiçoa a pelo menos libertá-lo, mas Indin desaparece sem dizer nada. De repente, um monte de homens usando máscaras de gás saem dos caminhões e começam a ir em direção a Rudo. Ele se pergunta se eles são os habitantes deste lugar, e as pessoas também estão incrivelmente curiosas sobre ele. A julgar por suas roupas, eles se perguntam se ele é da esfera, e eles se aproximam assustadoramente com suas perguntas. Rudo diz nervosamente a eles que caiu da esfera, e os homens de repente jogam fora suas máscaras. Eles parecem realmente empolgados ao ver um morador de esfera vivo com eles, porque sempre encontravam seus cadáveres no passado. Eles ficam muito curiosos e começam a examinar o rosto de Rudo, e ele imediatamente se afasta deles. Os homens dizem a ele que não significam mal e começam a prejudicá-lo, o que o faz pensar que eles são muito mais agradáveis do que Indin. No entanto, tudo acaba sendo uma armadilha, e logo Rudo se vê acorrentado com muita força dentro de um caminhão. Ele se pergunta o que diabos está acontecendo. Mas os homens do lado de fora falam sobre como tem sorte de conseguir um verdadeiro apesar de viver, porque ele definitivamente buscará uma quantidade enorme. Eles falam sobre como as pessoas pagam dinheiro louco pelas partes do corpo e roupas dos esparitas mortos, e encontrando um raro os deixará loucos. O líder dos homens então diz a Rudo que a razão pela qual as pessoas estão dispostas a pagar uma quantia tão grande de dinheiro por esferas é porque os odeiam. Ele amaldiçoa as pessoas que vivem na esfera, que despejaram todo o seu desperdício no planeta, até que ele se acumulou, envenenando o ar e criando monstros. As pessoas que morreram dos monstros ou perderam suas casas por causa do ar tóxico e da terra, têm ressentimentos profundos contra os esferitas. E uma vez que encontrarem um vivo, eles vão medieval em seu líder, então decide alimentar Rudo algo para recebê-lo na superfície, e essa comida é carne podre e outras coisas mimadas. Ele continua zombando dele por toda parte, dizendo que esparritas como ele nem sequer tocam lixo, então ele não pode digerir comida assim. No entanto, enquanto ele tenta enfiar um pedaço de carne na garganta de Rude, o homem comete o maior erro de sua vida. Rude de repente morde os dedos, arrancando a carne deles e mastigando-a junto com as coisas podres que ele comeu mais cedo. Ele então começa a comer a comida podre, dizendo que não é lixo porque ainda é perfeitamente comestível. O homem bate as calças porque nunca viu uma besta assim. Mas isso é apenas o começo. Rudo está bravo com todos por rotular as coisas como lixo e indigno de ser usado. E ele não vai mais levá-lo sentado. Seu poder se manifesta novamente, e ele se liberta de suas correntes. Ele pula para fora e libera sua energia no chão, levantando os objetos ao seu redor. Indin observa tudo à distância, e ele está realmente satisfeito ao ver que Rudo acabou sendo um doador, uma pessoa que pode dar vida a objetos e extrair seu poder como ele. Enquanto isso, no terreno, Rudo pensa nas palavras da RTO, que tratar objetos com cuidado os torna vivos, e eles também tratam seus humanos com cuidado. Ele joga fora a máscara e agarra a corrente usada para amarrá-lo, infundindo-a com a vida, e transformando-a em uma arma. Os homens correm em sua direção, mas Rudo apenas atinge o chão com sua corrente, forçando-os a se retirar. O líder deles diz a eles para atingir a cadeia porque um doador é inútil sem o seu objeto, e seus homens conseguem desarmar Rudo rapidamente. No entanto, para o seu choque absoluto, e no delícia total de JYN, Rudo pega um pneu e o transforma em uma arma, o que é muito raro, mesmo para doadores poderosos. Ele faz um trabalho rápido com os homens, e depois passa para o líder que continua amaldiçoando enquanto cambaleia as calças. Mas, assim como Rudo está prestes a atacá-lo, Indin chega lá e o impede. Rudo de repente sai de seu frenesi, e seu poder morre. O pneu que ele estava usando de repente se vira para poeira,
e Rudo recebe um nariz, enquanto tenta descobrir exatamente o que ele fez agora. Injin diz que o uso de seu poder, de forma imprudente, é obrigado a cansar seu corpo. Ele então pede desculpas por testar Rudo assim, mas queria ter certeza de seus poderes. Ele promete contar tudo sobre este mundo e seus poderes, mas em troca, ele quer que Rudo se junte aos produtos de limpeza, porque eles precisam de pessoas como ele para lutar contra os monstros. No entanto, isso é um pouco demais para Rudo processar, e ele diz que não quer se juntar a eles. Acontece que Injin não sabe o que a palavra não significa, e ele leva Rudo a uma clínica para ser tratada enquanto chamava seu amigo de que ele encontrou um gênio e o recrutou para os limpadores. Rudo fica chocado ao ouvir isso porque nunca concordou em se juntar a ele. Ele diz que precisa voltar para a esfera imediatamente, mas o médico assustador, com olhos mais largos do que os buracos em uma mesa de bilhar, diz para ele parar de falar. Ele grita com Rudo por sair para a terra de ninguém, porque o ar há literalmente veneno. Ele o chama de sanduíche idiota por ser sequestrado por cima disso, e diz para ele agradecer a Injin, que o resgatou de 2 destinos horríveis em um dia. Rudo o amaldiçoa Injin em sua mente, e em seguida, o médico que acaba sendo uma mulher velha e se ofende quando Rudo o chama de velho. Depois que terminar o tratamento, ela chuta Rudo e o Les out. Lá fora, Rudo agradece a Injin por pagar por seu tratamento, e diz a ele que ele só precisa de informações sobre como voltar. Ele diz que não tem tempo para se tornar um mais limpo, ou o que quer que se sinta. Mas Injin responde que esperava que ser sequestrado lhe ensinasse como os esferitas são tratados aqui. Ele diz a Rudo que, se alguém descobrir que é da esfera, ele se arrependerá de nascer. Além disso, ele não consegue encontrar nenhuma informação gratuitamente aqui. Injin então leva a uma cidade distópica desolada, mas é muito melhor do que o mundo imundo do lado de fora. Ele até trata Rudo com um hambúrguer e engole sem se segurar porque vomitou toda a carne podre que comeu um tempo atrás. Ele costumava pensar que o fundo do poço seria preenchido com nada além de lixo, mas há cidades aqui com pessoas vivendo nelas. Ele percebe uma garota entrando na loja e começa a encará-la, mas então, Injin decide dar-lhe uma lição sobre a superfície. Ele diz que o lixo não é a única coisa que se acumula aqui, pois as emoções também se acumulam na forma de uma energia chamada os bestas de lixo. São uma das maneiras pelas quais se manifesta, e embora se atendam principalmente aos lixões de lixo, às vezes atacam as cidades também. Ele diz que as armas normais não podem prejudicar as bestas de lixo, porque seus núcleos são feitos das luvas de Rudo. Rudo fica surpreso ao ouvir isso, e Injin diz a ele que, quando um objeto é tratado com cuidado por um longo tempo, se reúne dentro dele, e eles chamam esses objetos instrumentos vitais. Instrumentos vitais podem destruir os núcleos de bestas de lixo, mas nem todos podem extrair o poder dentro deles. Injin diz que pessoas como elas que podem extrair que o poder são chamadas de doadores, e sua organização, os produtos de limpeza, estão cheios de doadores que exterminam os bestas de lixo. Rudo pergunta a Injin se ele promete dizer a ele como retornar à esfera, se ele se juntar aos limpadores, e ele responde que não tem ideia disso. Rudo a atacar por enganá-lo, e Injin lembra que ele nunca disse que sabia como mandá-lo de volta. No entanto, ele afirma que seu chefe é realmente sábio, e ele pode ajudar Rudo em sua busca para voltar para casa. Rudo está chateado porque agora ele precisa encontrar o chefe de Injin antes de tomar uma decisão. Mas, então Injin pergunta a ele sobre as luvas. Rudo diz a ele que seu pai os deu, e eles são a única coisa a se lembrar dele. Injin agora entende por que ele se importa tanto com as luvas desgastadas, e ele diz a Rudo para tratá-las com cuidado porque eles têm uma alma forte nelas. Rudo fica emocionado porque todo mundo sempre zombava dele por suas luvas. Mas, então, Injin recebe uma mensagem e decide encontrar um amigo de trabalho. Rudo de repente se levanta e agradece a ele por tudo, e em troca, Injin joga uma bolsa de dinheiro para ele, dizendo para ele ter cuidado com o que ele gasta. Rudo não pode acreditar que ele está dando-lhe dinheiro além de tudo que ele já fez por ele, mas Injin diz a ele que não é grande coisa porque ele recebeu o dinheiro vendendo suas roupas. Foi assim que ele conseguiu tratá-lo e alimentado, então ele nem precisa agradecê-lo por isso. Rudo fica balístico ao ouvir isso, mas Injin diz a ele que não poderia dar a volta pela cidade usando roupas da esfera de qualquer maneira. Ele diz que vai encontrar seu treinador agora, e diz para ele esperar aqui pacientemente. Rudo está realmente furioso com ele, mas então, ele percebe um gato pegando seu dinheiro e fugindo. Ele persegue imediatamente, mas não consegue alcançar o gato. Felizmente, ele vê um bastão em forma de lua crescente na rua, e imediatamente o leva com ele, usando-o para parar o gato. Assim como ele consegue prender o gato, o proprietário da equipe chega lá,
e ele está chateado com Rudo por tentar roubar sua preciosa equipe. Rudo pergunta a ele o que é precioso sobre esse pedaço estúpido de madeira, e o homem fica ainda mais zangado com isso. Ele rapidamente recupera o bastão, e depois afasta Rudo, dizendo que ele pagará por seus crimes. Antes disso, o homem começa a ficar esquisito com sua equipe, e Rudo está totalmente confuso com isso. Nesse momento, ele vê o símbolo de limpadores que estava no guarda-chuva de JYN, e percebe que o cara à sua frente também é um limpador. O cara ativa o poder de sua equipe e o transforma em uma arma, atacando Rudo com ela. No entanto, ele sente falta de propósito porque Injin já havia contado a ele sobre Rudo. Ele então se apresenta como Zanka, o cara que será responsável por seu treinamento a pedido de Injin. Ele diz que nunca pensou que teria que ensinar um pirralho que não deveria roubar dos outros, e Rudo diz a ele que ele estava apenas emprestando o bastão para recuperar seu dinheiro. Zanka diz que seu pai não deve ter levantado direito, e Rudo fica realmente chateado porque não pode tolerar ninguém insultando Reto. No entanto, como ele pensa em Reto, ele se lembra de que uma vez lhe disse que se ele quiser que alguém o ouça, ele deve dar o primeiro passo para trás de uma briga e tentar entender como a outra pessoa se sente. Seguindo essas palavras, Rudo pensa que Zanka tem o direito de ficar louco, porque tirou o tesouro dele de repente. Ele sente que ficaria bravo se alguém levasse suas luvas até por engano e percebesse que foi culpa dele. Ele pede desculpas a Zanka por isso, e o homem se acalma igualmente rápido também. Ele diz a Rudo que tudo é bom já que ele devolveu a equipe, e deveria ter tentado reagir com mais calma também. Bem, Rudo está completamente bamboado pela mudança repentina em sua personalidade, e também porque é a primeira vez que ele consegue difundir uma situação estressante, apenas conversando. Ele continua pensando que Regito estava certo sobre mais coisas do que ele pensava, e então Zanka o ajuda a se levantar. Ele pergunta a ele sobre seu instrumento vital e o que ele pode fazer com ele. Rudo diz a ele que seus instrumentos vitais provavelmente são suas luvas, mas ele ainda não sabe sobre a capacidade deles. Zanka examina suas luvas e observa que eles são muito legais, mas Rudo ainda está maravilhado com o quão diferente ele parece agora. De repente, ele percebe que deve ser porque está sorrindo agora, e Reto sempre dizia para ele sorrir se ele quisesse fazer amigos. Infelizmente, Rudo nunca sorriu antes, e precisaria de um treinador de academia para ensiná-lo a usar os músculos do rosto corretamente. Infelizmente, ele não sabe disso, e faz o seu melhor esforço para copiar um sorriso humano, mas acaba dando a expressão mais horrível que Zanka já viu em um rosto humano. Ele bate em Rudo novamente, perguntando que tipo de cara está fazendo. Ele pergunta se ele está zombando dele com esse rosto, e Rudo pergunta por que ele está bravo desta vez porque esse era o melhor sorriso que ele poderia dar. Zanka diz a ele que até um cara cego poderia dizer que não era um sorriso, então Rudo decide fechar os olhos e os lábios para fazer parecer mais natural. Ele parece menos assustador desta vez. Mas isso não é suficiente para impedir que Zanka seja chateado. Ele acha que Rudo está confiante demais porque Injin o chamou de gênio, e agora ele está zombando dele. Ele diz que nunca pode alcançar seus objetivos se continuar brincando assim, mas essa era uma linha que ele não deveria ter cruzado. Rudo pensa em seu objetivo de retornar à esfera e mudar-o de acordo com os últimos desejos da RTO. E ele diz a Zanka que está falando sério sobre eles. Ele diz para ele parar de insultá-lo, e Zanka puxa sua arma novamente dizendo que eles não vão se dar bem. Rudo concorda com ele e puxa uma haste de metal da lixeira nas proximidades, despertando seu poder. Zena fica chocado ao vê-lo usar um objeto aleatório como seu instrumento vital, e ele percebe por que JYN o chamou de gênio. No entanto, ele ainda está confiante de que, se Rudo tiver apenas talento natural, ele não poderá vencer uma pessoa medíocre como ele que trabalhou duro para atingir esse nível. Rudo nem percebe que a provocação foi uma distração, até que a equipe de Zanka cai bem na frente dele, sentindo falta dele por alguns centímetros. Ele é forçado a se esquivar e fugir enquanto Zanka entra na ofensiva e rapidamente o coloca no chão. Zanka está satisfeito com sua vitória, mas então ele percebe algo em seu rosto. Ele o limpa e depois cheira por curiosidade apenas para descobrir que é cocô. Ele enlouquece quando percebe que a haste de metal que Rudo pegou fazia parte de um êmbolo de vaso sanitário. Ele tenta explicar o que é um mergulho, mas Rudo não está com vontade de ouvir nada e ele começa a balançar o êmbolo que ainda está cheio do jantar de alguém. Zena entra em pânico e faz o possível para se esquivar do voo por todo lugar e, eventualmente, ele foge de Rudo. Rudo não entende por que ele está tão assustado agora, mas funciona a seu favor de qualquer maneira, então ele persegue, aterrorizando Zanka com o êmbolo. Depois de um tempo, descendo becos diferentes, como os desenhos animados de Tom e Jerry,
Zanca escapa para a rua principal com Rudo atrás dele. De repente um gato viaja em Zanca e ele perde o equilíbrio, dando a Rudo a chance de fechar a lacuna. Ele pula alto, balançando o êmbolo com força total no Zaka petrificado. Ele é atingido por uma enxurrada de cocô voador que o derruba frio, e depois de um tempo, Injin chega lá para verificá-los. Ele pergunta a Rudo se já conheceu seu novo professor, e apenas aponta para Zanca, que está deitado em cima de uma pilha de lixo e batendo como louco. Injin o ajuda a ficar limpo e lhe dá uma carona. Mas ele não para de rir de como Zanca foi feito por cocô. Rudo também está traumatizado para aprender a verdade sobre a arma que ele estava balançando nas ruas, e então Injin diz a ele que Zanca é um garoto mimado, e ele nunca esperava que alguém lide com ele assim. Rudo só pode olhar para o Zanca mortificado quando percebe um par de botas no banco de trás do carro. Injin então diz a Rudo que o primeiro deles pode não ter sido o melhor, mas Zanca será seu professor a partir de agora. Ele o elogia dizendo que ele é o treinador mais habilidoso quando se trata de lidar com instrumentos vitais. Aparentemente, Zena valoriza muito as palavras de Injin, e ele começa a rir de ouvir isso. Nesse momento, Injin chama a mulher chamada Ryu, na parte de trás do carro, perguntando quando ela chegou aqui. Ela acorda de sua soneca de beleza e responde que estava curiosa sobre o novo cara. Rudo só pode encará-lo porque ela é bastante bonita. E então Ryu de repente começa a brincar com o cabelo porque eles são únicos, fazendo-se perguntar se ele acidentalmente veio para o céu. Enquanto ele está perdido em seus pensamentos, Injin leva seu carro para fora da cidade, levando-os à sede do limpador situada no meio do deserto. Injin passa por algumas cidades destruídas e atinge um túnel fortificado, que passa por uma enorme parede de rochas. Quando saem do outro lado, todos descem do carro, e Injin recebe Rudo na sede dos limpadores. Rudo ainda está em choque do Ryu brincando com o cabelo, e quando ele começa a caminhar em direção ao prédio, algumas moscas começam a girar ao seu redor. Dentro do prédio, uma recepcionista mamãe bronzeada está lendo calmamente uma revista Playboy, e Injin a apresenta como Semu para Rudo. Ele diz que Semu dá uma olhada em todos que se juntam a eles, mas, assim como ele está prestes a revelar sua capacidade, ela empurra o garfo em Rudo, matando as duas moscas em um golpe. Rude está pasmo com isso, e Semu o recebe, dizendo que Injin contou tudo sobre ele, mas ela tem que dar um saque para ele pessoalmente, para avaliar seu potencial. Quando ela começa a se concentrar nos óculos, Injin explica que eles são seus instrumentos vitais que aumentam sua visão, e se ela se concentrar, ela poderá ver do que uma pessoa é feita. Isso é novidade para Rudo, mas ele não tem muito tempo para pensar nisso. Enquanto seu desperta o poder de seus óculos e olha para o potencial dele, ela fica chocada com o que vê e rapidamente desmaia sua capacidade. Quando Infect pergunta o que viu, ela diz a ele que Rudo já é atlético, então ele não precisa de treinamento nesse assunto, e ele também tem um bom relacionamento com seu instrumento vital, embora precise de algum treinamento para usá-lo corretamente. Injin sente que há mais, e Semu diz que Rudo tem cocô nas costas do pescoço. Ele começa a rir de ouvir isso, e depois decide levar Rudo para conhecer o chefe. Mas ele olha para Semu enquanto vai porque ele sabe que ela está escondendo alguma coisa. No caminho, Injin diz a Rudo que existem cerca de 100 limpadores no total, incluindo combatentes, guardas e suportes. No entanto, eles estão sempre espalhados por causa de suas missões, então a maioria deles não está na sede. Ele diz a Rudo que deve encontrar alguns deles, e não demorará muito, mas, quando ele abre a porta da sala, ele encontra um monte de limpadores lá, e fecha imediatamente a porta porque eles sempre podem fazer as apresentações mais tarde. Eles logo chegam ao quarto do chefe, mas antes de entrar, Injin diz a Rudo para não iniciar a conversa, perguntando como voltar à esfera. Ele diz a ele que precisa oferecer algo em troca dessas informações, e deve começar prometendo trabalhar como um limpador. Ele também diz a ele para não perguntar sobre o instrumento vital do chefe, porque ninguém sabe o que é, ou qual é o seu poder. Rudo agora está curioso sobre o chefe, mas encontra a sala vazia. Nesse momento, Seu chega lá e diz a eles que o chefe está em uma missão, e não voltará por alguns dias. Rudo está confuso com isso, mas Injin sabe que isso é normal, e ele diz a ele que precisa esperar alguns dias para conhecer o chefe. Rudo está chateado com isso e pergunta o que ele deveria fazer enquanto Ryu aparece de repente, e diz para ele vir assistir seu trabalho. Ela diz que ele não pode se tornar um mais limpo, até que ele seja aprovado pelo chefe. Então, o melhor que ele pode fazer é marcar junto com ela, como estagiário, e isso também funciona para ela porque ela quer saber mais sobre ele. O cérebro de Rudo para de funcionar porque ele nunca teve esse tipo de atenção feminina em sua vida antes. Então,
Ele silenciosamente a segue. Eles vão para a sala de estratégia, onde Semu explica que uma pequena cidade situada perto de uma zona poluída pediu ajuda porque pequenos animais de lixo foram encontrados nas proximidades. Rudo está curioso sobre as zonas poluídas, e Semu descobre que Injin nem sequer explica o básico a ele adequadamente. Ela diz a Rudo que o solo é dividido em zonas seguras, que a PO acento agudo, e a M a vida humana, e as zonas poluídas do lixo onde vivem as bestas. A área de Rudo pousou era a terra de ninguém, que é uma zona poluída excepcionalmente perigosa e a maioria das pessoas morreria no momento em que pisam lá. Ela então dá a Rudo uma máscara, dizendo-lhe para usá-la o tempo todo quando ele vai às zonas poluídas porque, sem a máscara, ele poderia morrer por causa dos gases venenosos em menos de 15 minutos. Mais tarde, Rudo se junta a Ryu e sua equipe na missão, e ela diz para ele ficar perto dela o tempo todo para que ele possa aprender mais. Ele ainda se sente desconfortável com isso, mas então ele começa a se perguntar quanto tempo ele estava na zona de ninguém, e quanto veneno ele respira. Sua atenção então vai para o lixo de lixo na frente deles, e ele se pergunta se as pessoas na esfera souberem que existem humanos vivendo no fundo do poço. No entanto, nenhum disso importa, porque a coisa mais importante para Rudo é o próprio pilha de lixo. Para ele, não é apenas uma pilha de lixo, mas um tesouro onde ele pode encontrar coisas utilizáveis e repará-las sem que ninguém o repreenda por isso. Ele então alcança o rio e pergunta a ela quem é os outros caras com ela. Ela responde que eles são apoiadores, e embora não tenham poderes especiais como os combatentes, são realmente úteis nas missões. Um dos apoiadores oferece a Rudo a mão para um aperto de mão, e quando ele o leva nervosando, o apoiador o esmaga com sua força total. Ryu ri de Rudo se contorce de dor, dizendo que esse cara tem uma força incrível e ele pode rasgar a concha externa de uma besta de lixo com as próprias mãos. Rude não acha que ele pode mais lidar com esse psicopata. Quando um dos alertas de apoio a todos que as bestas de lixo estão chegando, Rudo decide assistir de perto para aprender o máximo que pode. Logo, um monte de pequenos bestas de lixo de cabra saem da floresta de lixo assustadora, e Rudo entra em pânico, perguntando ao Ryu como eles devem lidar com esses muitos inimigos. Ela diz para ele relaxar porque eles são apenas bestas de lixo fraco e lento que nem conseguem superar a cerca de madeira. Suas palavras são comprovadas, como as bestas de lixo de cabra atacam a cerca e deixam de causar nenhum dano. Mas então, de repente, a segunda onda chega lá e tem bestas de lixo maiores e mais ferozes. Eles começam a empurrar a cerca e quebrá-la, e Rudo entra em pânico perguntando ao Ryu o que deveriam fazer agora. Ela novamente diz a Rudo que essas bestas são um pouco mais fortes que as anteriores e ainda são perfeitamente boas para treinar um novato. Ela diz que eles deveriam terminar de limpar rapidamente e depois retornar à base para dar uma festa para receber Rudo na superfície. Ele não pode acreditar que ela pode ser tão descontraída quando está constantemente arriscando sua vida lutando contra os monstros, e Ryu diz a ele que, se ele quiser sobreviver no chão, ele precisa ter uma perspectiva positiva em relação ao mundo. Rudo de repente percebe que o Injin também é o mesmo, e ele sente que é isso que falta. Ele decide ficar frio com tudo também, quando de repente um enorme besta de lixo rompe com a barricada, e até o Ryu entra em pânico ao vê-lo. Rudo se volta para ela por afirmação de que tudo ainda é bom, mas ela diz a ele que essa grande besta é incrível porque nunca viu nada tão estiloso. Ela diz que não é o melhor material para ensinar novatos, mas vai se divertir lutando contra isso. Ela extrai suas tesouras, que são seus instrumentos vitais, e Rudo só pode vê-la estupefata. Ryu então ativa suas tesouras e as joga no céu, onde se tornam enormes e ainda mais afiadas. Ela os pega com a perna e depois corre em direção à horda dos monstros, cortando um monte deles com um chute da tesoura. Rudo não consegue entender o que está acontecendo, e o cara de apoio diz a ele que o instrumento vital do Ryu é chamado de estripador e, diferentemente das pessoas normais, ela o empunha com os pés. Rudo percebe que todo mundo usa seus instrumentos vitais à sua maneira, quando o cara do aperto de mão diz para ele ter mais cuidado com o ambiente. Rude percebe tarde demais que uma besta de lixo de nível 2 está prestes a atacá-lo mas, felizmente, o apoiador o interrompe com as próprias mãos, antes de esmagar a cabeça e jogá-lo no Ryu, que simplesmente o corta com a tesoura. Ela diz aos apoiadores para enviar mais alguns bestas de lixo para ela, e eles obedecem e ergue aqueles monstros pesados para ela como se eles não pesassem nada. Quando Rudo processa tudo isso e aprende que é assim que os limpadores lutam, o Ryu limpou todas as pequenas batatas fritas e apenas o monstro do chefe é deixado. Agora,
os apoiadores decidem desativar quaisquer pequenos bestas de lixo que possam interferir em sua luta e dispersão, mas então Rudo percebe que uma das bestas deficientes está acordada e viaja um apoiador. Em seguida, ele pula sobre ele e o homem não pode sair do seu caminho a tempo. Felizmente, Rudo chega lá em seu resgate e diz que provará seu valor aqui para poder obter as informações que deseja rapidamente. Ele transforma o cano de ferro nas mãos em uma arma e ela se transforma em uma barricada com cravos. Rudo está confuso com isso, mas então ele percebe que esqueceu como usar seu poder, porque está fazendo isso instintivamente o tempo todo. Ele não entende como lidar com a situação, e a besta do lixo começa a empurrar para baixo nele. Felizmente, o Rio chega lá naquele momento e faz um trabalho rápido da besta do lixo, dizendo a Rudo que ele fez uma coisa boa seguindo seu instinto para salvar os outros. O outro apoiador também chega lá e agradece antes de perguntar se ela derrotou a grande. Rio diz que o cortou em duas metades, mas de alguma forma ainda está de pé. Ela não entende como isso pode sobreviver ao seu ataque quando tem certeza de que atingiu seu núcleo, mas decide cortá-lo em pequenas partes. Para que se torne inútil, os apoiadores decidem registrar informações sobre um novo tipo de besta de lixo, que é imune a instrumentos vitais, e saem para alertar as cidades próximas sobre isso. Por outro lado, o Rio corre em direção à besta gigante, e Rudo fica pendurado no meio porque ninguém está dizendo a ele o que fazer. Enquanto isso, o Rio pula na besta do lixo e pousa em seu rosto antes de pular de cabeça para baixo e cortar todos os canos que se projetavam de lá. Depois de virar o monstro careca, ela percebe algo brilhando debaixo dos pés, e percebe que deve ser o núcleo que o monstro está tentando se esconder. No entanto, antes que ela possa atacar isso, a besta do lixo começa a se mover violentamente o suficiente para jogá-la fora. Em seguida, ele recolhe os canos de volta à cabeça e começa a bater a mandíbula no chão com grande intensidade. Rio ainda se apega a ele de alguma forma, mas a besta de repente direciona seu ataque em relação a Rudo e aos apoiadores. Rudo apenas congela enquanto vê os tubos de metal vindo em sua direção. Mas, felizmente, ele não recebe um golpe direto. O chão embaixo dele é destruído pelos ataques, e quando ele cai, ele começa a se perguntar o que está fazendo. Ele acha que não pode se vingar de reto. E os bastardos na esfera nesse ritmo, e a escuridão começa a consumir. No entanto, o cara de apoio vem lá para resgatá-lo de cair no buraco e também de se desesperar. Ele carrega Rudo no ombro, dizendo que, se ele tiver um objetivo, não deve congelar e preferir correr para ele enquanto pode. Ele diz para ele aprender com os apoiadores, que não têm poder, mas ainda continuam fazendo seu trabalho. Nesse momento, Rudo percebe Rio cortando o monstro novamente, e a julgar por seus gritos, ela percebe que encontrou seu ponto fraco. Ela pula no alto e depois cai em direção à cabeça com grande velocidade, perfurando-a com a tesoura e arrancando seu núcleo. Quando ela atinge o chão e destrói o núcleo, o monstro se vira de repente para Ash. A apoiante corre imediatamente para ela, perguntando como ela derrotou a besta do lixo, e ela diz que esfaqueou algo diferente de seu núcleo e morreu. Ela segura um cortador de papelão nas mãos, dizendo que isso era o que alimentava a besta do lixo. E o cara de apoio não pode acreditar, porque percebe que o cortador é na verdade um instrumento vital. E não faz sentido para um animal de lixo ter um. Por outro lado, o líder dos bandidos que planejavam vender Rudo, de repente acorda em uma sala mal iluminada. Ele se pergunta onde está, quando de repente o cara sentado no sofá à sua frente, pergunta a ele a localização do garoto da esfera que ele mencionou durante o sono. De volta à sede mais limpa, o Rio dá uma festa bem-vinda para Rudo, e logo Zanca chega lá também, ainda sonolento de sua longa soneca à tarde. Ele pergunta ao Rio o que está acontecendo, e ela diz a ele que eles estão dando uma festa para receber Rudo no chão, mas ele está sentado em silêncio com a cabeça em um canto. Zanca pergunta por que aquele bastardo atrevido está tão deprimido, e Rio diz que desde que seu instrumento vital a socorreu no meio da luta, ele está sombrio e triste. Zanca acha que isso é triste, mas ele passa para as notícias sobre o Rio enfrentando uma besta estranha de lixo. Ela afirma, dizendo a ele que, em vez de ter um núcleo feito, a besta do lixo tinha um instrumento vital como seu núcleo, e nada poderia ter preparado para essa descoberta. Rio diz que, como ela não podia fazer nada a respeito, ela decidiu deixar para as pessoas acima de sua nota de pagamento e voltou para fazer uma festa. Enquanto isso, Rudo ainda está de mau humor quando o líder da equipe de apoio chega lá para conversar com ele. Ele se apresenta como Gris, e depois diz a Rudo que ele fez muito bem ontem. Rudo pensa que não fez nada, mas Gris lembra que ele protegeu outro apoiador de um animal de lixo. Rudo diz que, apesar de ter conseguido isso, ele não podia usar seu poder corretamente depois disso.
e precisava ser resgatado por GRI e Rio. Ele se sente frustrado porque, mesmo na esfera, costumava perder o controle o tempo todo e a RTO teve que cobrir o seu mais tarde. Rudo sente que é um fracasso total, que nunca pode cumprir as expectativas de alguém. Mas então Gris de repente agradece, interrompendo completamente sua cadeia de pensamentos. Ele diz que a maioria dos limpadores de novatos pensa nos apoiadores como perdedores sem poderes reais. Mas Rudo era diferente. Gris então fala sobre seguir o cara que Rudo salvou. Ele se juntou aos limpadores para se tornar um combatente, mas, como ele não tem um instrumento vital no momento, ele está trabalhando como apoiador enquanto valorizava um objeto, esperando que ele possa se tornar sua arma algum dia. Gris diz a Rudo que ele não deve pensar muito em ficar mais forte ou atender às expectativas dos outros. Ele pergunta a ele o que ele sempre quis, mesmo antes que as coisas ficassem ruins na esfera. Rudo começa a pensar profundamente sobre isso, e Gris diz a ele que, se ele puder encontrar o que despertou o fogo dentro de sua alma em primeiro lugar, ele seria capaz de encontrar o caminho. Ele então dá um tapinha na cabeça de Rudo, dizendo-lhe para acreditar em si mesmo. Rudo se emociona com isso, mas naquele momento, Injin chega lá e se inclina para ele estragar o humor emocional. Ele pergunta a Rudo por que ele não está comendo nada e então Rio e Zanka também vêm lá. Todo mundo diz a Rudo para se juntar à festa porque ele é a estrela da noite e também porque a comida não vai durar muito nesse ritmo. Rudo está profundamente emocionado ao ver que todo mundo se importa com ele e ele o segue. Enquanto todos estão comendo, um cara de repente toca a música e pega algumas latas de tinta. Ele começa a pulverizar a parede e Injin diz para ele assistir o cara chamado Gob com cuidado porque ele faz o que ele quer sem cuidar dos outros. Enquanto Gob desenha sua obra de arte na parede, todo mundo reclama dizendo para ele esperar até terminar de comer, mas, como foi dito anteriormente, ele não dá a mínima para o térreo. A mamãe Simeu volta para a mesa e ela pode prever que uma ligação virá a qualquer momento. Ela pega o telefone no mesmo segundo em que começa a tocar e recebe uma solicitação. Ela convoca Zanka e uma equipe de apoiadores para cumprir esse pedido. Mas Zena pergunta a ela o que Rudo está fazendo com o grupo quando ele não foi oficialmente admitido nos produtos de limpeza. Semiu diz a ele que o pedido que eles receberam é relevante para Rudo. Ela explica que o pedido é de um comerciante que foi atacado por uma besta de lixo enquanto ele estava atravessando uma zona poluída. Ele escapou com sua vida, mas sua preciosa carga foi roubada, e agora ele quer que eles derrotem a besta do lixo e recuperem a carga. Esta é a parte em que Rudo é necessário porque a carga é um esparite vivo. Todo mundo fica chocado ao ouvir isso, e Seu diz que é realmente raro ver duas esferitas vivas na superfície ao mesmo tempo, o que significa que algo estranho está acontecendo, e ela quer que Rudo saia por conta própria. Rudo começa a pensar sobre isso, e Gris diz para ele controlar seus sentimentos antes de tomar uma decisão. Rudo sabe que não pode usar seu poder corretamente, e isso pode fazer dele um fardo para a equipe, mas ele ainda quer ver o outro esferito, porque isso pode dar uma dica para ele voltar à superfície. Ele decide sediar e Zanka não está realmente satisfeito com isso. Mas Semu sabe exatamente como fazê-lo concordar com tudo. Ela diz que essa missão foi inicialmente destinada a Injin, mas ele está ocupado com outro pedido no momento, e ele disse que confia em Zanka para fazê-lo bu. Isso é suficiente para ativar o número 1 em Jin Fanboy, e ele lidera alegremente seu grupo pela zona poluída. No caminho, Rudo pergunta a Gris se ele não carrega uma arma, e ele responde que tem uma faca, mas ele confia em suas mãos mais do que isso. Um dos apoiadores diz a Rudo que Gris realmente tem um talismã, que ele eloou muito também, e ele fica envergonhado por seu segredo estar fora. Eventualmente, ele decide mostrar o talismã a Rudo, dizendo que não é nada de especial, mas dá a ele algo a que se apegar. Só então eles notam um cara assustador parado atrás deles. A garota, cujos pronomes são definitivamente fêmea, diz que ela é a comerciante que os contratou para esta missão. Rudo de repente começa a fazer suas perguntas sobre o esferito, e o comerciante responde que estava transportando sua bagagem quando acidentalmente encontrou uma esferita inconsciente. Ela estava preocupada com eles, então os levou embora, mas então a besta lixo os atacou e sequestrou a esferita. Rudo confronta o comerciante se ela planeja vender a esferita e nega essa alegação, dizendo que ela não quer fazer isso e está realmente muito curiosa sobre os esferitas. Zena sente que essa história é uma pilha de lixo, como a que está indo. Sabe-se que os bestas de lixo atacam os seres humanos no local e não se esforçam para sequestrar um. Ele acha que é algo suspeita, mas decide lidar com isso quando chegar a hora. O comerciante então os leva ao prédio onde a besta do lixo correu após sequestrar o esparite. Zena diz a todos para ficarem de guarda porque o lixo pode atacá-los de qualquer direção, mas quando entram no prédio,
eles o encontram vazios. Além de uma pessoa do outro lado, o comerciante diz que é o esferito, e começa a empurrar Rudo em direção a eles, e os outros produtos de limpeza também são empurrados. Quando chegam perto o suficiente, Rudo percebe que não é uma pessoa, mas uma boneca vestida como um Sparit, mas é tarde demais quando o comerciante pula para trás, dizendo-lhes para se apressar. No momento seguinte, o chão sob os pés de Rudo se transforma em lama, e todo o grupo cai no andar inferior. Eles se perguntam o que acabou de acontecer, e o comerciante pergunta a eles se eles estão bem. Eles dizem a ela que estão bem, e perguntam o que é este lugar, e onde está o esferito. O comerciante ri assustador e aponta para Rudo, dizendo que ele é o Sparit antes de se transformar de repente em lama e derretendo. Nesse momento, eles ouvem duas vozes chamando o doador Sparita, e em seguida, um par de luzes roxas começam a se aproximar delas da escuridão. Zanka entende tudo agora, especialmente por causa das luzes elétricas roxas. Ele sabe que as pessoas que as montaram são chamadas de Raiders, e nem se preocupam em esconder que planejam roubar Rudo dos produtos de limpeza. Rudo está confuso sobre esse novo grupo de esquisitos, e Gris diz que eles são bandidos deste mundo. Mas o que os torna perigosos é o fato de que todos são doadores também. Ele imediatamente ordena que sua equipe encontre uma rota de fuga, enquanto ele e Follow vão proteger Rudo. Ele pede a Zanka para lidar com os dois Raiders por conta própria e, embora relutante, ele sabe que não há outra opção. Os apoiadores correm na direção oposta com isso e Gri diz a Rudo para segui-los. Rudo diz que poderia lidar com um monte de bandidos, mas Gri o adverte para não subestimar os Raiders, especialmente quando eles não sabem sobre suas habilidades. Por outro lado, Zena provoca os Raiders, dizendo que sempre soube que eles viriam atrás de Rudo, mas ele nunca pensou que eles o farejariam tão cedo. Ele pergunta se eles planejam vendê-lo porque um Sparit vivo poderia conseguir dinheiro suficiente para se aposentar em luxo. Os Raiders riem, dizendo que não planejam vender Rudo. Em vez disso, eles estão realmente curiosos sobre a esfera, e conversar com um esferito é a melhor fonte de conhecimento. Eles querem saber muitas coisas, especialmente como ele cruzou a barreira sem morrer. Zena também está curiosa sobre a coisa da barreira agora, mas decide lidar com os Raiders rapidamente. Ele diz que, como eles criaram tudo isso, ele não precisa se preocupar com uma besta de lixo. A fêmea Raider responde que ele ainda precisa se preocupar com as bonecas de lama que ela pode criar à vontade. E Zanka diz que pode lidar com oponentes fracos como esses com os olhos fechados. De repente, ele ativa sua equipe e começa a destruir as bonecas de lama. Mas o invasor masculino se esconde entre os manequins e o ataca por trás. Zanka mal consegue reagir ao seu ataque com o tempo, e é batido em um pilar. O homem mais uma vez se retira dentro de uma boneca de lama, e o atacante diz a Zanka que, porque os limpadores só lutam com bestas de lixo, eles não têm ideia de como lidar com os seres humanos. Ela diz a ele que este será o último jogo de encontrar o real que ele jamais jogará em sua vida, e ele se prepara para lutar com tudo o que tem. Ele continua derrubando as bonecas de lama, mas o invasor masculino é capaz de acertar os acertos consequentes nas costas. Zena está encurralada agora, e, enquanto tenta correr em direção à fêmea para derrotá-la, os pés escorregam na poça de lama que ela havia criado com antecedência. Ela diz a ele que ele é o único combatente no grupo que pode lutar contra ela, e uma vez que ele está abaixado, o resto do grupo ficará indefesa. Ela diz que ele será derrotado em breve, mas Zanka de repente grita com ela, dizendo-lhe para iniciar um podcast se ela quiser tanto. Ele diz que antes achava que ela estava controlando os fantoches da lama usando sua pá, e o cara estava usando seu instrumento vital para causar danos. No entanto, depois de assistir um pouco à batalha, ele percebeu que sua primeira suposição estava errada. Ele diz que o homem está apenas socando ele, e seu instrumento vital parece ser seus raquetes de neve que o deixam caminhar facilmente em terreno estável. Ele diz que agora faz sentido porque ele pode se mover tão facilmente, mesmo que o solo esteja coberto de lama, e ele provoca os dois invasores, chamando-os de uma partida feita no céu. De repente, isso desencadeia a mulher, e ela diz para ele calar a boca, o que obviamente ele não. Ele diz que pode não ter experiência em combater as pessoas, mas conhece seu instrumento vital muito melhor que elas. Ele diz que é por isso que ele pode fazer coisas que eles não podem, e a garota o ataca de repente. Zanka atinge sua equipe com força no chão, deixando uma onda sônica percorrer todo o lugar. Ele pode sentir as mudanças nas vibrações à medida que a onda de som passa pelos bonecas de lama, e quando atinge onde o invasor masculino está escondido, ele imediatamente o vê. Ele então cobra toda a velocidade em sua direção, nocauteando-o com um golpe, antes de atingir o invasor feminino também. À medida que ela perde a consciência,
suas bonecas de lama desmoronam instantaneamente e Zanka diz que eles eram apenas um bando de noobs. No entanto, o líder dos Raiders aparece de repente atrás dele, dizendo que ele deveria lutar contra alguém mais forte se não estiver satisfeito. Mas é aí que esse vídeo termina. Lembre-se de gostar e se inscrever no canal.